E nessa segunda-feira teremos o derby paulista, Palmeiras e Corinthians, o derby 380, Palmeiras que está à frente do Corinthians, né? Então podemos dizer, Corinthians é freguês do Palmeiras? Sim, não é aquela freguesia enorme que nem Palmeiras e Santos, né? Que até paternidade, não é nem freguesia, é paternidade. Eu falo Palmeiras e Corinthians é freguesia, mas Palmeiras e Santos é paternidade, né? Mas o Santos não faz parte dessa conversa. Palmeiras e Corinthians, que vai ser o clássico, o derby, ou da redenção ou do fracasso. Se não houver um empate, tiver um vencedor e um derrotado, o vencedor vai ter a redenção, né? Que agora alguém segure o Palmeiras ou alguém segure o Corinthians, perdeu, é o tal do terra arrasada. Mas para o Corinthians, né? Que no caso necessita muito mais do que na questão de pontos vencer o Palmeiras, né? Mas antes de começar a falar do jogo, eu vou querer falar os dois pontos, né? Tentar falar os prós e os contras de Palmeiras e de Corinthians. Deixa aquele recadinho para você que está assistindo o nosso vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo também, né? Que ajuda bastante, né, a propagar cada vez mais e mais o conteúdo do nosso canal, né? E agradecer também as visualizações do vídeo anterior, né? Falar da derrota, né? E que derrota que o Palmeiras teve contra o Fortaleza, né? No Castelão, lá no Nordeste. Mas eu gostei, passamos até da casa dos 400 visualizações também. O bom número de likes também, então gostaria que esse vídeo também tivesse algo parecido, né? Então depende de vocês também. Mas vamos lá, vamos falar de Palmeiras e Corinthians. Palmeiras quarto colocado com 23 pontos. O Corinthians apenas 18º com apenas 9 pontos, né? Já passou vários jogos. O Corinthians não rende. Palmeiras também não rende. Mas nos pontos está bem, quarto colocado, pode chegar numa liderança se os outros adversários colaborarem também, né? Então, mas tanto Palmeiras como Corinthians tem que depender de si para quê? Para mudar de patamar. O Palmeiras almejando uma liderança, o Corinthians sair dessa situação incômoda, que não é para o Corinthians, por favor, né? Já vamos em vias de ir para a parte final do primeiro turno e o Corinthians ainda está em 18º, né? E o pior de tudo, não se vê perspectivas de melhora. Não tem aquele jogo lá, não, nesse jogo, eu tô falando de Brasileirão, não Sul-Americana, mas que o Corinthians até rendeu bem na Sul-Americana, mas em Brasileirão não existe aquele jogo do Corinthians que eu vi algo bom nesse jogo que fez o Corinthians, fez no caso o corintiano, ver um Corinthians melhor. Tá, teve o da única vitória corintiana contra o Fluminense, que sim, o Wesley só fez chover, entre aspas, muitas aspas. Mas depois parou, o menino parou de jogar. Mas vamos lá, vai. Nesse vídeo eu vou tentar falar os pontos. Meio que o embate o comparativo no caso, entre Abel Ferreira e Antônio Oliveira, né? Cada um dentro do seu contexto, mas ambos estão na Berlinda, né? No caso do Abel, mostrar o quê? Mostrar opções diferentes, né? Ele tem um cardápio grande de opções, né? Ele tem algo a mostrar, porque ele tem um know-how, ele tem currículo para mostrar até algo mais. Fugir daquele trivial do ficar dobrando uma das laterais, ou pior, tá sendo nos últimos jogos, dobrar as duas laterais, tanto a esquerda como a direita, se não bastasse. Antônio Oliveira aquela coisa do chegou numa terra arrasada, em 5 derrotas seguidas no Paulistão com o Mano Menezes, chegou e colocou ordem no Corinthians, colocou um mínimo padrão de jogo, mas parou por aí. Se é que não regrediu, não sei, mas é muito pouco. No Paulista, que o Corinthians conseguiu, ainda mesmo assim, o vexame de não se classificar, está dando vexame no Campeonato Brasileiro. Isso não é crítica, é constatação. Você, corintiano, não fique melindrado, não fique bravinho de biquinho, é apenas uma constatação. E uma constatação barra cobrança, que o Corinthians sim deveria e também até poderia estar numa condição melhor, uma pontuação melhor. Não falo nem jogar melhor, que isso é muito subjetivo, né? Eu posso olhar mais com um olhar de
crítica do que com elogio, até pelo fato de ser palmeirense, mas o Corinthians poderia estar com uma pontuação melhor, e nisso, meio que uma coisa leva a outra, nisso jogar um pouco melhor, né? Tem peças pra isso, o Corinthians não é essa coisa toda horrível como está sendo, porque existe gente pior. Eu ainda acredito, por mais que eu torço que o Corinthians caia pra segunda divisão. Por quê? Sou palmeirense, é a rivalidade, Palmeiras e Corinthians. Mas eu não acredito, porque eu já vi Atlético Goianiense contra o próprio Corinthians. Pavoroso, horrível. Um Cuiabá, mesmo ganhando, de um São Paulo no Morumbi. Não vejo nada demais. Aí tem Vasco. Pode botar outros times também. Tipo um Juventude. E isso eu já falei mais 4, 5 times. Então, pra um Corinthians vir a cair, o Corinthians tem que ter a proeza de ser pior do que esse. Um Fluminense, atual campeão da Libertadores, que tá muito mal, né? Um Grêmio que ainda tá tentando se situar depois das tragédias no Rio Grande do Sul. O Inter já tá mais à frente, né? Mas é muita equipe pior do que o Corinthians, até mesmo no futebol apresentado. Então isso que dá aquela falsa esperança do corintiano ver dias melhores, e não o lado sombrio da zona do rebaixamento, né? Falando, como eu falei, o comparativo entre Abel e Antônio Oliveira, os prós e contras de cada time, vou procurar falar isso também, e a chance de cada um vencer as suas armas, também eu vou falar os prós e os contras, que quando eu falo também as coisas boas e os defeitos da equipe também, né? Tipo, o que pode fazer para vencer ou até mesmo para perder, tanto para Palmeiras como para Corinthians. E também o dedo da diretoria nos times, né? Então, Leila Pereira versus Augusto Melo. Eu acho que a certo ponto até é covardia comparar Leila Pereira com Augusto Melo. E olha que eu nem sou do time que ama e fica bajulando Leila Pereira. Tenho várias ressalvas, várias reticências, mas tenho elogiado com justiça as últimas atitudes dela, de tomar frente em posições firmes e não reduzir. Com postura firme de um legítimo presidente de uma grande equipe, né? Então vou procurar falar tudo isso aí, tentar ser breve. Então vamos lá, vamos falar primeiro com o dono da casa, né? Vamos falar de Palmeiras. Vamos falar primeiro do Abel, né? Que esse confronto, os técnicos na Berlinda, né? O Palmeiras e Corinthians, Abel Ferreira e Antônio Oliveira. Vamos falar de Abel Ferreira, para tentar ser prático. Abel tem que parar esse negócio de ficar dobrando lateral, sério. O esquema do Palmeiras é muito bom, o Palmeiras tem peças para poder até produzir mais, né? Mas o Palmeiras usou de uma opção de jogo que era no improviso, com diversos desfalques. Eu vou dobrar, no caso, Marcos Rochas e Mike, ou em outro jogo, Piquerez e até um Caio Paulista, tudo bem. Mas um jogo ou outro, não fazer isso uma regra. Da mesma coisa, a insistência em ser titular com o Rony. Gosto do Rony no grupo do Palmeiras, mas não essa insistência do Abel em ser apaixonado pelo Rony. Não é Rony mais 10, não pode. Você tem outras opções melhores, você tem um Flaco Lopes que voltou a marcar gol. Então por que tentar com o Rony? Ou se você quer muito o Rony, coloca ele na ala, para ele não ser o homem do finalizamento, do homem do último passo, do último chute ao gol. Que muitas vezes ele erra, ele vai deixar o golzinho dele, pode até deixar contra o Corinthians, mas na balança isso pesa muito, você fazer um gol e você perder 5 ou 6 debaixo das traves, isso complica muito, e implica até na não liderança do Palmeiras também, né? Eu tô dando o exemplo do Rony, apenas um exemplo, mas todo esse contexto de teimosia, quando eu falo da dobra dos laterais que eu não gosto, a insistência do Rony. Então parece que é uma teimosia, né? Então é uma teimosia de todo mundo tá vendo que tá errado e fala, não vou mexer. De birra mesmo, quero ver todo mundo me xingando. Precisa disso? Não precisa, Abel. Então vamos ser mais práticos. E montar um time contra um Corinthians o mais básico possível. O Palmeiras, o Palmeiras pode ou pode não ter Murilo, né? Ainda tá naquela, pode se recuperar não, mas eu acredito que com um bom tratamento, aqueles spray milagroso, ele vai no sacrifício e vai jogar. Acompanhado de Kaique Naves. A zaga do Palmeiras é boa. Contra um Corinthians, eu acredito que não possa não passar apuros, mas tem que se manter atento.
no Palmeiras e Corinthians, eu sou muito mais o Mike fazendo a lateral, o Piquerez fazendo o Mike à direita, o Piquerez à esquerda. Acredito que o Palmeiras rende muito melhor do que... Eu acho que Marcos Rocha, ele trava, ele mastiga demais o jogo, no caso. E muitas vezes quando tem Marcos Rocha, o Abel prefere trazer ele para quê? Para uma linha de 3 zagueiros, em vez de dar mais liberdade. Com o Mike não, se o Mike está em campo, o Mike tem mais liberdade, sobe mais. Então, o que me implica com o Abel é o sentido do ele querer inventar demais, colocar muito o dedo dele no trabalho para mostrar, venceu por causa de mim. E muitas vezes não precisa, você fazendo o básico, você dando mais liberdade para o improviso dos jogadores, o Palmeiras pode sair vencedor, sem precisar ir no caminho das pedras, um caminho um pouco difícil, tortuoso, um pouco difícil, como o Palmeiras passou. Até por defesa da própria equipe, o empate contra o Corinthians. O Palmeiras, não vou dizer que massacrou, mas jogou muito bem contra o Corinthians o primeiro tempo, em Barueri, né? 2-0. Voltou pro segundo tempo, logo de início, toma o gol. Gol, sei lá, bate-rebate lá com a bola cruzada na área, Yuri Alberto se lança na bola e faz o gol. Aí ficou aquele jogo morno, o Corinthians não queria se lançar tanto pro ataque, e o Palmeiras também, 2-1 tá bom demais. E praticamente na penúltima bola do jogo, a falha do Everton, que o Garro, que costumeiramente manda a bola na área, não, ele chutou direto. O Everton, para tentar ganhar um tempo, fazer uma cerinha, imaginando que a bola iria para fora, tirou a mão da bola. E a bola passou. Gol do Corinthians, né? Então os corintianos em si fizeram muita festa, com todo o mérito, no caso, que foi o peso em si, uma vitória pro corintiano. E pro Palmeiras foi um empate, mas foi uma vitória de 2-2 pro corintiano e uma derrota de 2-2 pro palmeirense. Por culpa do Abel, que poderia ir, fez 2-0, vá pra cima, faz 3 ou faz 4 pra poder matar o Corinthians. Porque o Corinthians quer isso. Aquela mínima chance, o 1% pra poder dar certo. E o corintiano não desiste, o corintiano vai atrás. Mesmo o Corinthians tendo uma equipe sensivelmente pior do que o Palmeiras. Isso aí, de novo, não é crítica, é constatação. E o Corinthians se sobressai nisso, nas dificuldades. Por isso, Abel, faça o simples para poder matar o Corinthians, né? Quando se tem que matar. Falar um pouco dos prós. Agora falei do Abel, mas falar os prós e os contras. Falar um pouco dos prós do time do Palmeiras em si, dos jogadores em si. Também com o dedo do Abel. Uma coisa que eu vejo como um lado pró, um lado a favor do Palmeiras, o Palmeiras não costuma jogar mal 2 jogos seguidos. Isso aí eu tinha até comentado com amigos, parentes, conhecidos, que eu acho que o Palmeiras tende a jogar melhor, e jogando melhor tendencia a vencer o jogo contra uma equipe bastante oscilante, visando para baixo do que o Corinthians, né? Então é mais fraca do que regular a equipe do Corinthians, oscila muito, né? E até pela falta de jogadores com capacidade como o Palmeiras tem, o Corinthians não tem, e o Palmeiras não costuma jogar. O Palmeiras, quando parece que aprende com os erros, não muito, mas tem jogos que sim. O Palmeiras vai lá e jogou muito mal contra o Fortaleza, com justiça tomou 3 e 3 foi pouco contra o Fortaleza, né? Por isso que eu mostrei todo o meu descontentamento no vídeo anterior, com justiça. Então eu acredito que o Palmeiras vai jogar bem, e nisso induz o que? O Palmeiras a vencer o Corinthians. Por quê? Um time bom, jogando bem, no caso, jogando pra cima, sem inventar, a chance de vencer aumenta. Não é certeza de vitória, não é. Mesmo o Palmeiras sendo favorito. Não é. Nunca é. Não é e nunca foi. Mas é um bom passo dado já em rumo à vitória. Outra coisa que conta a favor do Palmeiras, com um lado pró para o Palmeiras, o longo tabu. 7 jogos de tabu, 4 vitórias para o Palmeiras e 3 empates. A última vitória, o corintiano deve se lembrar, o Palmeiras esquece, né? Mas foi 2-1 na Arena Corinthians, né? No Itaquerão, no Neoquímica Arena. Foi a estreia de Roger Guedes. 2-1 o Corinthians em 2021. 22, 23 e 24. E foi setembro de 21. Já tá chegando a 3 anos de tabu que o Corinthians não sabe o que é vencer o Palmeiras. E nesses jogos que passou pra cá, nesses 7 jogos, o Corinthians nem cogitou a possibilidade de querer vencer o Palmeiras.
fechadinho, retrancadinho, um empate é vitória. Tanto que 2-2 foi vitória pro Corinthians pela forma que foi. Mas o Corinthians, eu não vou dizer que nenhum desses 7 jogos de tabu, 4 vitórias do Palmeiras e 3 empates, o Corinthians não chegou nem perto de poder vencer o Palmeiras. Isso que é preocupante para o corintiano e isso que é bom para o palmeirense. No caso, que se prolongue cada vez mais o tabu. O ataque palmeirense marca gols. Estevão, espero que seja no caso, Rony, que seja o Rony na ponta, mas Flaco Lopes, que ele sim, pelo seu tamanho, pela sua estatura, seu posicionamento e seu faro de gols, pode fazer o Palmeiras sair vencedor. Então, todas as chances que um Flaco Lopes tiver, que faça, um Estevão que rabisque, que perturbe a zaga corintiana, né, para se fazer vencedor. E uma coisa preponderante, a qualidade das equipes é gritante. A diferença, a disparidade de qualidade de um Palmeiras num todo e o Corinthians num todo, isso faz o Palmeiras ser favorito contra o Corinthians. Por quê? A diferença está na tabela, a diferença está no jogo, está nos jogadores, na capacidade de cada time alcançar o seu objetivo. O Corinthians traduz isso na sua tabela, no não futebol apresentado em campo. O Corinthians hoje joga um futebol digno de se estar em zona do rebaixamento. O Palmeiras está no G4 provisoriamente, que eu tô gravando esse vídeo ainda antes de começar a rodar, antes dos jogos das 6h30, né? Com certeza esse vídeo vai pro ar, já deve ter começado os outros jogos, mas comecei a gravar e não tinha começado o primeiro jogo da tabela, da rodada. E o Palmeiras ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, então o Palmeiras está no G4. E tem futebol e tem até capacidade de poder render mais, estar a mais na classificação. Agora falar também, nem tudo são flores pro Palmeiras. O contra do Palmeiras é um time que, como eu já citei tanto no jogo contra o Fortaleza passado, no último derby contra o Corinthians, né? O Palmeiras não sabe matar jogo. Jogo grande, o Palmeiras cozinha demais. Muitas vezes o Palmeiras é melhor, o Palmeiras joga melhor, mas não sabe matar. Não, isso dá uma raiva, que o Palmeiras faz 1, 2, não vou dizer que faz 3, mas quando muitas vezes faz 3, mata o jogo, mas 2 o Palmeiras fica cozinhando. Tanto que o último derby deu pra saber disso. O Palmeiras fez 1-0, 2-0, o Palmeiras voando, nossa, maltratando o Corinthians. Chega no segundo tempo e tira o pé. Mas isso dá uma raiva. Contra o Corinthians, então, mais ainda. Você vai dar uma chancezinha pra Yuri Alberto fazer gol? Um Wesley, no caso, um Coronado, ou Rodrigo Garro? O Palmeiras deu. Então deu todos os motivos possíveis. Então o Palmeiras, o lado contra o Palmeiras tem uma zaga que bate cabeça, é outro ponto também que é bom de falar também. Por mais, o Palmeiras sente muita falta de Gustavo Gomes, que na seleção do Paraguai, na Copa América, sofrível equipe do Paraguai, ele é reserva. Pô, Balbuena lá, putz vida, né? Foi bom no Corinthians, na primeira passagem. Nossa, agora ele é bem zoado. Mas Gustavo Gomes faz falta, não sei se é pra seleção do Paraguai, porque ele é reserva lá, mas pro Palmeiras faz falta. A presença de Gustavo Gomes, ofensivamente e principalmente defensivamente, é outra coisa. A imposição dele, a liderança, o coordenar as jogadas, o posicionamento da zaga. Então, 2 pontos que eu coloco contra o Palmeiras. Sem Gustavo Gomes, o Palmeiras bate muita cabeça e o que ele falha bastante, mas ele coordena as jogadas defensivas, a posição dele, a imposição e a posição dele é importante, e o Palmeiras não saber isso, o Palmeiras como um todo não sabe matar o jogo. Falar da diretoria palmeirense, né? Depois já pular para falar do Corinthians. Leila Pereira, sim, tenho meus poréns para ela. Não gosto de Leila Pereira pelo o conflito de interesse em ser a presidente do Palmeiras e também a mesma pessoa que é presidente tanto do grupo que Crefisa, né? E também das Faculdades das Américas, a FAM, patrocinadores do Palmeiras. E isso gera interesse. E ela, por ser uma empresária de respeito e uma mulher de negócios, ela vai focar sempre no negócio dela, né? O dinheiro, o business dela, do que o Palmeiras. Por quê? Porque ela não é uma mulher do ramo do futebol, é uma mulher do ramo dos negócios. O que ela poder fazer para fazer suas empresas lucrar, se por tabela fizer o Palmeiras melhorar,
beleza pro Palmeiras, mas não é a intenção dela, né? Pelo menos é a leitura que eu faço. Mas, isso é minha crítica com a Leila, mas também pra mostrar que não fico fazendo birrinha, com raivinha aqui. Ai, eu não gosto da Leila, só vou falar mal. Não, vou elogiar também, pra mostrar que eu sou isento também. Sei criticar e sei elogiar quando precisa. Isso vale pra Abel, vale pra Dudu, pra qualquer jogador, vale pra Leila Pereira. E vou falar, critiquei tudo falando isso da Leila. Sim, vou elogiar também a postura dela, que ela teve o pulso firme na situação do... discutindo direitos televisivos pro Palmeiras. O Palmeiras pode entrar nessas ligas, né? Tem a Liga Forte, tem a Liga Forte, tem a Liga União, e ela discutindo os melhores valores pro Palmeiras. Nesse caso, bem turbulento do jogador Dudu, ela mostrando firmeza em não ceder nem um pouquinho. Ela ainda deseja vender o Dudu, né? Pela posição e pela falta de atitude do próprio jogador do Palmeiras. Gostei da posição dela em prol do Palmeiras. Não sei se em prol das empresas dela, mas acabou sendo em prol do Palmeiras. Por quê? Porque ela falou que em nenhum momento o Dudu vai ficar, tá bom, eu passo essa bola pro Abel Ferreira. Mas em dezembro de 2025, acaba o contrato, acaba e ele pode procurar outro time. Então a gente não vai renovar, segundo as palavras dela, e não vamos reajustar um centavo no valor que já tá, que já é alto, 2 milhões e 200, né? Esse pode ser os valores que até um Gabigol pode vir. E também gostei dessa outra posição que eu gostei da Leila, né? Que cabe sim um elogio, ela pessoalmente tomar a frente numa possível negociação com o Flamengo, com o Gabigol, para poder o Gabigol vir pro Palmeiras. Que sim, é um jogador interessante sim, que sim, eu acredito que o Abel faria ele jogar muito, né? Deixar um Gabigol que é faro de gol dentro da área e tendo um Rafael Veiga, um Estevão, até um Rony fazendo aquele furdunço todo, dando bola pra Gabigol fazer gol, o Palmeiras vai render muito mais ainda. Eu acredito na capacidade do Abel, do Palmeiras e até do próprio Gabigol. Então, e a Leila tomando a frente, já gostei. É uma mulher que é de pulso. Por isso que eu falo, é uma mulher com visão empresarial, é uma mulher de negócios. Então, ela faz tudo focando o lucro, o dinheiro. Nisso, muitas vezes, o Palmeiras se beneficia com isso. Minha crítica é o conflito de interesses em ser a mesma pessoa presidente do patrocinador e o mesmo presidente do clube. Eu acho que isso atrapalha. Mas, enquanto é para elogiar, vou elogiar sim. Não vou colocar... Isso não mostra que eu também gosto dela. Tenho todos os meus poréns contra ela também, mas quando é pra elogiar, eu elogio. Gosto da postura dela de não ser tão próximo com torcida organizada. E quando eu for falar do Augusto Melo, ele baixa a cabeça pra senhora Gaviões da Fiel, né? Para as outras organizadas também, mas principalmente pra Gaviões, deixar invadir lá. Porra, normal, não chamou polícia nem nada. Vamos conversar. E ele se tremendo todo, falando de patrocinador. Não vamos fechar com outra casa de apostas. Um cagão total. Então, mas nesse ponto gostei da atitude de homem, de macho, de Leila Pereira. A postura, gostei, né? Tem minhas ressalvas, tem minhas reclamações, mas nesse momento, sim, elogio Leila Pereira. Agora, paramos de falar de Palmeiras, vamos falar agora de Corinthians também. De Corinthians, de Antônio Oliveira, da diretoria, do time, se dá pra ganhar, se dá pra perder. Mas vamos falar de Corinthians, né? E começar pela mesma ordem cronológica que eu falei comecei falando do Palmeiras, falando de Abel, vamos falar de Corinthians e falar de Antônio Oliveira. Que já tá mais do que na hora, já passou da hora de queimar outro resultado, né? Poxa vida, né? O troféu do Antônio Oliveira ainda... Arrumei o Corinthians, Mano Menezes me deixou uma bagunça, eu arrumei o Corinthians. Legal. Não classificou no Paulista, um vexame tremendo. Não conseguiu, né? Por mais que Mano Menezes tenha participação, mas ele não conseguiu. Era só ganhar da Ponte Preta na Neoquímica Arena. E não ganhou. Correto? Não podemos esquecer disso. E ele não apresenta evolução. O Corinthians e qualquer equipe grande tem que ter evolução. Pra gente poder ter um time competitivo, agora falando do Corinthians, o Corinthians tem que evoluir, não estagnar. O Corinthians fica parado no tempo com tendências a cair de rendimento, a cair de futebol apresentado.
a cair de relevância. Um ponto que eu quero falar do Corinthians, já também falando do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira não consegue armar um time competitivo do Corinthians e tem boas peças. Tem o Wesley, tem o Yuri Alberto, poxa, tem o Breno Bidon, tem... O time do Corinthians não é ruim como que nem eu citei no começo do vídeo. Tem equipe umas 4 ou 5 até 6 pior do que o Corinthians. O Corinthians está em 18º, com 9 pontos. Não tá. Algo está errado. Algo está errado. Então, falta ele, o quê? Antônio Oliveira, fazer um algo a mais, né? Ou ele já quer sair, não sei, né? Quer ganhar os milhõezinhos dele de uma multa rescisória. Não dá pra saber, mas é bem complicado. Mas, e tem um peso também. Se ele perder o clássico, muito provavelmente será demitido. Porque a pressão... Se o Palmeiras perde pro Corinthians, a pressão com o Abel vai ser grande. Que vão chiar ele, dobrando na lateral, fica inventando. É o Pardal, o professor Pardal, que fica... inventa e não faz o simples. Mas vai ser muito pior se o Corinthians perder. Antônio Oliveira, eu acredito que caia. E dependendo do teor da derrota, se tomar uma paulada de 3 ou 4, aí cai bonito, né? Que a pressão da Fiel vai ser tremenda, como já foi lá, os nossos bravos guerreiros da Gaviões da Fiel, tomar um cafezinho gostoso, um café da tarde, assim, com bisnaguinha, com cafezinho, com chocolate, com leite. Pô, isso aí não, os caras invadindo lá, parecia videogame, parecia GTA lá, os caras invadindo lá, não sei o que, queriam pegar os jogadores de folga, então vamos falar com o presidente. E o presidente recebe de braços abertos, se tremendo, parecendo um vara verde, né? Não, verde não. Alvinegro, né? Não pode falar verde pro corintiano que você já não gosta. Engraçado que o corintiano não gosta de verde, mas na entrada do Parque São Jorge, um monte de... Qual é o nome daquelas árvores que tem no Parque São Jorge? Várias, suntuosas, à beira da marginal. Palmeiras. Várias palmeiras no Corinthians, mas... falei nada, deixa pra lá. Os prós e os contras do Corinthians, né? O ataque do Corinthians, os prós, vamos falar, se é que tem coisa boa, vamos falar algumas coisas boas do Corinthians, tentar, né, um pouco eu vou tentar. O ataque do Corinthians são boas peças, que eu acho que dá, jogando fechadinho, encaixadinho, e jogando o tal do que o Corinthians tem que fazer, jogar por uma bola, né, eu já parei de falar de Antônio Oliveira, mas já colocando ele de novo no assunto, Antônio Oliveira tem que armar um time, pra quê? É uma bola só, tem que jogar feio, tem que jogar fechadinho, é bola direto no Yuri Alberto. Yuri Alberto, desencante e faça o gol. Esse é o pedido dos corintianos. Ou um Wesley pode tentar, finta um, finta outro, um Coronado, um chute de longe, milagroso de Rodrigo Garro, mas o Corinthians não pode se abrir todo não. Então os prós do Corinthians é acreditar no ataque e torcer que a defesa do Corinthians não entregue como está entregando. Então, e outra coisa que eu acredito no pró do Corinthians, eu acredito no sentido porque não tem como não pensar diferente. É clássico, e todos os clássicos recentes, o Corinthians, todos os jogos estão sendo dominado. Não só nos clássicos, tá time pequeno também, chega em Itaquera, dá tapa na cara do Corinthians, o corintiano fica... age com normalidade, né? É normal o time pequeno chegar em Itaquera e ganhar. O jogo agora é no Allianz Parque, né? Então, casa do Palmeiras. Mas eu acredito que o Corinthians vai e deve e tem que entrar com a faca entre os dentes, com sangue nos olhos. É o tal do... É o tapa no olho, é o sangue na orelha, ou é o contrário, não sei. Mas o Corinthians tem que entrar compromissado. É o tal do... Se o Palmeiras ganhar do Corinthians, é porque o Palmeiras foi melhor. Mas o Corinthians não vai tolerar levar uma surra do Palmeiras porque o Corinthians foi pior. O Corinthians entregue, vai Palmeiras, faça o que você quiser. E saiu o Corinthians. Eu acho que o corintiano e nenhum torcedor não tolera. Eu mesmo não tolero o Palmeiras perder pra qualquer time. Se o Palmeiras perder pro Corinthians, que o Corinthians seja melhor. Eu duvido que seja, mas que seja melhor. Mas perder pro Corinthians por incompetência do Palmeiras, isso me machuca. Voltando a visão atônica do Corinthians, eu acho que o Corinthians acha o mesmo. Se perder pro Palmeiras, que seja porque o Palmeiras é melhor, e normalmente é melhor. Mas perder, entregue, tipo, vai e faça o que você quiser, aí é complicado. Então o Corinthians tem que fazer, é o tal do jogo da vida, né? Já é um chavão, é repetido, é maçante, mas
Não tem como ser diferente. O corintiano tem que se apegar ao imponderável, ao impossível, porque o normal é perder para o Palmeiras. Hoje a situação é essa. De novo, não é zoeira, não é brincadeira, é fato, é constatação. Os contras do Corinthians, conjunto fraco e vulnerável. Não tem como falar nada diferente disso. E isso, de novo, pode colocar a culpa em Antônio Oliveira, sim, que tá na hora de cobrar. O time do Corinthians, peça por peça, não é ruim, mas o conjunto corintiano não envolve nada, não proporciona poucas coisas no ataque e praticamente é nulo na defesa. É um convite para qualquer time com ataques leves e rápidos, tipo um Rony e o Estevão, tem tudo para brincar e até zombar da cara da defesa corintiana. Sim, porque é muito fraca. Tal qual a zaga do Palmeiras bate cabeça, a do Corinthians então é pior ainda. Não tendo um Félix Torres que tá na seleção do Equador, fica pior ainda, né? Então o Corinthians, a zaga corintiana é fraca, é limitada. O conjunto corintiano todo é. O Corinthians é um time que é o seguinte, é um conjunto fraquíssimo, mas tem peças isoladas interessantes. Então eu vou até poder incluir isso também no prós do Corinthians. Já tô falando do contra, mas o prós do Corinthians é a individualidade salvar um Corinthians. Um Wesley, um Yuri Alberto, até um Coronado ou um Rodrigo Garro, mas só isso, é o imponderável. E o que os contras é isso. E outra coisa que eu acho que coloco no contra do Corinthians, o Corinthians pode não ganhar do Palmeiras, por quê? O Corinthians não se impõe em clássico. Chega a ser, certo ponto, até irritante, como o Corinthians não consegue se impor num clássico, qualquer um, contra o Santos, contra o São Paulo, contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, então, meu Deus, é um cagaço total. E isso é grave, no sentido de que, nesses 7 jogos que o Palmeiras ganhou 4, empatou 3, o Corinthians em nenhum momento não fletou, olha, pois um detalhezinho o Corinthians ganhava do Palmeiras. Não. Por isso que eu falei, foi memorável o empate corintiano de 2-0 para 2-2, né? Porque o Corinthians é o máximo que pode chegar ao empate. É isso que eu falo, é o tal do imponderável, porque o Corinthians não se impõe. Aquela coisa, se for aquele jogo disputado 0-0, 1-1 e o Corinthians é bola na trave, vai tentar. O Corinthians nem tenta. E isso que chega a ser certo ponto irritante, até mais pro corintiano, é aquela porra do Corinthians entregue. Se for um Corinthians brigador, lutador, que a torcida apoia, o corintiano até gosta, ok, mas o Corinthians perder pro maior rival e de forma entregue, isso que machuca mais o corintiano. Os corintianos que eu conheço, geralmente eles pensam assim, no sentido de, se for pra perder, que o Palmeiras seja melhor, mas perder pela ruindade do Corinthians, que hoje é explícita. Você vê um time do Corinthians, o corintiano chora, o adversário dá risada, né? Sendo o maior rival, ou um time pequeno, mas dá risada, porque é limitado mesmo o time corintiano, é fraco. O conjunto tem peças muito boas, mas é fraco. É fraco no sentido de não tem conjunto, não tem jogadas de improvisos. É muita bola esticada. O Palmeiras tem um quê disso de vez em quando, mas o Palmeiras tem mais repertório. O Corinthians não, é só aquilo. É um time muito mirrado, muito previsível. E então por isso a classificação 18º, 9 pontos, não é de graça. Tem que mudar, deve mudar, pode mudar, mas não é o que a gente vai ver hoje. Não estamos vendo hoje. Falar agora da diretoria corintiana, já pro final do vídeo, né? Pensei que ia ficar curto, mas acabou ficando longo, mas eu gosto de detalhes. Augusto Melo, né? Falei da Leila Pereira, né? Dos meus poréns, mas nesses últimos acontecimentos estou ficando do lado bem de Leila Pereira, que ela tá com atitude em posições firmes. Augusto Melo mais perdido que segue em tiroteio. A invasão que teve no Parque São Jorge foi foi o cartaz de como está sendo nesses 5, 6 meses de administração de Augusto Melo no Corinthians. Perdido, medroso, certo ponto até mentiroso, que fala que eu tenho patrocínio maior do Brasil, aí por rusgas contratuais a Vai de Bet cai fora. Não, mas eu tenho outra, calma, não, Gaviões, calma que eu tenho outra, eu tenho outra. E o cara se tremendo, e os caras da Gaviões, porque o Corinthians não tem dono, certo, mano, aqui é Corinthians, não sei o que. Sim, olha, eu tenho um contrato aqui, e o cara se tremendo, vai ser milhões, vai ser de novo o maior contrato do Brasil. Cara,
Você tremer e ficar gaguejando na frente de torcida organizada é o que eles querem. E o pior de tudo, se o Corinthians ganha do Palmeiras depois de todo esse furdunço que teve no Parque São Jorge, aí que os caras vão se sentir. Falei, opa, então se o Corinthians estiver na merda, é só chegar lá, meter o dedo na cara do presidente que o Coringão ganha. Olha que tipo de cenário que o Corinthians está inserido. Na mão de quem que o Corinthians está? Esse é o ponto. Muita gente podia falar, mas poderia ser pior, poderia ser André Negão, né? Do grupo que apoiava, que era aliado do André Sanches, né? Eu não sei se seria muito diferente, sinceramente, né? Então é o tal que faz parte do mesmo balaio, assim, a mesma coisa da política do São Paulo, do Palmeiras, até do Santos. A do Corinthians também não muda muito. É aquela coisa lá, quem tá dentro, parece até a nossa política nacional, né? Quem tá dentro é o vilão, mas quem tá fora sempre tem a solução. Se eu tirar fulano de tal, eu vou melhorar. Eu vou fazer isso, eu vou fazer um time mais forte, o melhor patrocínio do Brasil, isso, é aquilo. Mas quando tá lá, vê que o caos impera. Então, eu acho o Augusto Melo, diferente de Leila Pereira, perdido. Sozinho, muita gente o abandonou e ele trêmulo, frágil, mirrado, contra literalmente os gaviões em cima dele, né? E uma outra coisa que eu acho muito ruim agora já mais se enveredando por a parte final do vídeo, Augusto Melo promete mundos e fundos e não cumpre. A parte de formar time forte, na parte de sustentar jogadores que fiquem comprometidos com o Corinthians e patrocínios e tudo, o Corinthians hoje está quebrado. Ele bate no peito e diz, o Corinthians conseguiu um faturamento em 2023 na casa de 1 bilhão. Mas ele não fala que está devendo 2. E essa conta não fecha. Eu ganhei 1 bilhão, mas eu tô devendo 2 bilhões. Então você fica com 1 bilhão negativo de dívida, o que é muito. Então não é pra comemorar. E ele passa só coisas boas pra torcida do Corinthians. Eu estou trabalhando, hein? Consegui faturar 1 bilhão. Fala, amigo, mas olha a tua conta lá, com esse estádio, o estádio do Corinthians lá, que é um ônus, mais do que um bônus pro Corinthians. Tem corintiano que aplaude Itaquera. É que o meu estádio em Itaquera é feito de mármore. Eu fico pensando, o banheiro é de mármore. Eu fico pensando, se eu tô no estádio, eu vou no banheiro pra cagar. Só um exemplo. Eu queria saber, o cara que mora em Ferraz de Vasconcelos juntou um dinheirinho e vai assistir o Corinthians. No intervalo ele comeu um monte de cachorro quente e vai querer cagar no banheiro. Ele vai se importar se a merda do banheiro de Itaquera, se tem um monitorzinho pra ele ver TV, se é de mármore, se é de porcelana privada. Vai a merda, pô. Corintiano que é time competitivo, para de arrotar idiotice, corintiano. Porque o meu estádio é de Copa do Mundo, é de Olimpíada, é de NFL. Para. Corinthians bom é Corinthians forte dentro de campo. Não se esqueça disso, corintiano. Então é isso. Meu palpite. Vou falar meu palpite também. Já tá longo, foda-se. Agora já tá longe. O vídeo já ficou grande mesmo. Agora foda-se. Eu ia tentar ser rápido, não consegui. Meu palpite. Eu acredito Palmeiras 2-1. Podia ser 2-0, mas 2-1 que o Palmeiras vai sofrer o gol. Aí vai estar 2-0 tranquilo. Vai tomar aquele golzinho safado de Yuri Alberto. Vai, né? Que vai... E por isso que não vai ser jogo fácil. Eu acho que vai ser 2-1. Palmeiras faz 2-0, né? Com sobras. Vai depois tomar aquele golzinho que vai dar aquele cagaço. Não vai passar nem o Wi-Fi. Mas acredito que o Palmeiras saia vencedor. Tem que sair vencedor. Para subir mais e colocar o Corinthians na vala. Como tem que ser, né? Se tiver um Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras se abrir as pernas pro Corinthians, então chega, para. Então, que o Palmeiras vá para a liderança e o Corinthians continue na zona de rebaixamento. Meu desejo. Vai conseguir? Não vai conseguir? Já são outros 500. Mas, né? Nisso tudo, isso eu falei, toda essa carta, essa bíblia, né? Quase um tratado de Tordesilhas. Mas, tudo isso é para poder falar de Palmeiras, de Corinthians, de Leila Pereira, de Augusto Melo, de Abel Ferreira, de Antônio Oliveira, mas falar do derby 380, de Palmeiras tá na frente, né? Palmeiras eu marquei aqui, onde é que eu marquei? Marquei aqui. Falei do tabu, né? Palmeiras tá 7 jogos que não perde pro Corinthians. O Corinthians ainda é freguês do Palmeiras. Palmeiras 134 vitórias, Corinthians 129. Então quem tá na frente é o pai. Quem manda é quem tá na frente, né? Então Corinthians, bora comer mais feijão, né? Pra poder um dia querer passar o Palmeiras, né? Faz tempo, né? Não faz tempo que não ganha, né?
que não seja agora, né? Então, Palmeiras, não vamos aprontar, não vamos dar chance pro azar. Se tiver chance pra matar o Corinthians, que mate. Mas mate bem, mas bem matado mesmo, né? Portanto, força Verdão e vamos Palmeiras, vamos à vitória, porque dá pra vencer.